Ouviremos agora o professor Renato Simon, coordenador de inovação do Senai-Fiesc, que trarão o tema Unidades Embrap de Sistemas Embarcados e Processamento a Laser, Smart Mobility, Conversão Elétrica, Desafios e Perspectivas. O Carlos, infelizmente, não pôde comparecer, então teremos só o Renato. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente é coordenador de inovação no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados e possui mais de 10 anos de experiência em projetos de pesquisa e inovação nas áreas de eletrônica e automação de processos, focada em sistemas de controle de máquinas elétricas, modelagem de sistemas e controle de eletrônica de potência. Experiência na coordenação de projetos de inovação multidisciplinares nas áreas correlatas a sistemas embarcados. Muito obrigado pela oportunidade novamente da FESC, o convite para fazer essa apresentação. Eu quero apresentar um pouquinho sobre a nossa rede de inovação do Senai de Santa Catarina e também falar um pouquinho sobre as unidades Embrap. Aqui, novamente, eu estou representando duas unidades, a unidade de sistemas embarcados e a unidade de manufatura e processamento a laser. Aqui em Santa Catarina, no Senai, nós temos 10 institutos que atendem a indústria com diversos serviços, metrologia, análises metodológicas, dentre diversas atividades que agregam valor ao processo produtivo e processo industrial catarinense. Quando eu falo de pesquisa aplicada à inovação, mais especificamente, nós temos 3 institutos, que são os Institutos Senai de Inovação em Processamento a Laser, Sistemas de Manufatura e Sistemas Embarcados, os 2 primeiros localizados em Joinville e os sistemas embarcados aqui em Florianópolis. Toda essa rede dos 10 institutos e os 3 institutos de inovação, nós conseguimos levar valor para a indústria no ponto de vista de pesquisa aplicada em diversos setores que atendem a todos os tipos de indústrias em Santa Catarina. Os 2 institutos hoje, eles ficam localizados em 2 prédios que nós chamamos de habitats de inovação. Esses habitats de inovação, eles são uma one-stop shop de inovação para qualquer indústria que possa vir, visitar, habitar e conviver dentro desse espaço. Os 2 prédios, eles possuem empresas instaladas que estão ali no dia a dia, trabalhando com seus projetos, interagindo com startups, interagindo com investidores também. Aqui, por exemplo, em Santa Catarina, em Florianópolis, perdão, nós temos a Hards, que é uma aceleradora de startups, que está ali trazendo para nós oportunidades de parceria com startups, oportunidade de interligar essas startups com empresas. E também temos diversos players nacionais que estão habitando os nossos espaços. E aí eu trago alguns destaques. Nós temos, por exemplo, a Bunge Alimentos, JBS, a própria CERT aqui da universidade também fica aqui no nosso prédio, tem uma área de desenvolvimento dentro do nosso prédio. Nós temos a Produza, que tem uma linha de montagem de sistemas eletrônicos e componentes eletrônicos e placas eletrônicos que fica no subsolo do nosso prédio. E todo esse ecossistema também habitado por startups. Hoje aí existem mais de 20 startups que habitam esse ecossistema e conseguem aproveitar do conhecimento, aproveitar do que nós trazemos com pesquisa aplicada e também desse relacionamento dia a dia com as empresas que estão ali habitadas. Este contexto todo provê com que a gente traga aquele conceito que eu falei do one-stop shop de inovação. Que as indústrias cheguem ao nosso prédio com ideias e eles saiam de lá, obviamente, há alguns meses, alguns anos, com um certo tempo, saiam com o seu produto na mão, saiam com o seu produto completamente fabricado, pronto para ir para o mercado. Ou seja, você vai desde TRLs mais baixos de conceitos, e aí nós usamos muito o nosso relacionamento com as universidades, principalmente no que tange a TRLs mais baixos, a grande inovação, a inovações disruptivas, e aí conduzir essas inovações para elevação de TRL, integrar isso até que a gente possa prover para os nossos clientes a capacidade de manufatura, de produção do que foi desenvolvido nesse tempo todo. Juntos, os 3 institutos hoje já têm na sua carteira mais de 200 projetos de inovação executados, mais de 150 empresas atendidas, e aí passamos já dos 300 milhões em projetos de P&D passados e em execução.
Um volume muito grande para institutos relativamente novos. Os institutos de inovação, eles completam no ano que vem 10 anos de existência. Tanto o Embarcados como o Laser já são unidades Embrapi há pelo menos 4 anos. Os sistemas Embarcados, eu falo com mais propriedade, nós completamos o 4º ano como unidade Embrap agora e já nos recredenciamos por mais 6 anos. Ou seja, nosso contrato iria nosso credenciamento iria até o final do ano que vem, e já estamos recredenciados por mais 3 anos, com mais quase 20 milhões aí de recursos aportados para projetos de inovação. E o posicionamento geral dos institutos vai em 6 áreas temáticas, principalmente, mas obviamente que essas 6 áreas temáticas, elas entram mais a fundo quando você começa a buscar os detalhamentos dessas áreas, mas hoje nós temos muita pesquisa na área de energia, manufatura avançada, área de defesa junto com a área aeroespacial. A gente fala muito de projetos de nanosatélites, já temos algumas aplicações, inclusive fazemos parte de um projeto aprovado na FINEP agora para um novo projeto satélite junto com a Visiona. Muita coisa na área de digital e também na área de bioeconomia. Os sistemas Embarcados hoje têm uma equipe, estamos aumentando essa equipe na área de bioinformática, junto com o Laboratório de Biomolecular em Chapecó. Nós, durante a pandemia, fizemos milhares de testes de Covid usando toda essa infraestrutura. Fizemos também investimentos nesses últimos 2 anos em supercomputadores, como a professora que falou, importantíssimos para fazer a viabilidade de inteligência artificial, de processamento de um grande volume de dados. E aí nós estamos entrando em parceria com outros institutos da rede Senai Nacional na área de bioeconomia em diversas áreas de atuação. E aí hoje eu queria trazer aqui um pouquinho um exemplo de como funciona essa atuação conjunta dos institutos aqui de Santa Catarina em projetos, aqui mais especificamente na área de mobilidade elétrica, com apelo também para a descarbonização, para todos os cuidados que são trazidos pelas missões e metas de ESG globais. E eu trouxe 2 aplicações, uma delas é um projeto de um eletroredutor, e a outra é aplicações de IA, algumas que já estão em andamento e outras que nós temos mapeadas para execução na gestão de veículos elétricos. Aí é bom que o professor já me ajudou, já fez toda uma base de inteligência artificial aqui, eu não preciso tratar sobre esses temas novamente. Mas aí uma pergunta que eu, alguns anos atrás, fazia, e hoje eu acho que tem um pouco mais de competência em responder, de por que converter e não comprar um veículo novo elétrico. E aí existem diferentes mercados e diferentes informações que nos ajudam a entender que existe um mercado de conversão. O próprio IFES, que hoje tem projetos na área de conversão elétrica, em Jaraguá do Sul, o Instituto de Mobilidade Senai também estamos fazendo conversão elétrica, e nos institutos de inovação também. E aí eu trouxe algumas informações aqui do Sindipeças sobre a quantidade de veículos que estão em rodagem, veículos que estão rodando no país hoje, não veículos registrados. E eu trago um destaque aqui para o item de picapes e furgões. São mais de 11 milhões de veículos, picapes e furgões, que fazem transporte de material, transporte de carga, entregas, que estão no dia a dia fazendo a movimentação de pequenas e grandes cargas dentro da cidade. Uma outra informação importante desse mesmo levantamento de Sindipeças é a idade dos veículos. Hoje você tem a maior parte, mais de 50% dos veículos hoje no Brasil, estão com 6 a 15 anos de idade de rodagem. Isso traz veículos com altíssima quilometragem, um motor a combustão já muito desgastado, com muita manutenção, eventualmente até totalmente refeitos, e que começam a ter problemas de confiabilidade, problemas de poluição, você não consegue garantir tanto o controle de emissão de poluentes desses veículos, e aí essa combinação de um grande volume de picapes e furgões e um grande volume de veículos já começando a ter uma defasagem tecnológica, traz essa oportunidade para a conversão de veículos elétricos. E é onde hoje o Senai olha muito para a parte dos projetos de conversão.
Nós temos algumas aplicações, por exemplo, de conversões de fiorinos ali no Senai de Mobilidade Elétrica em Jaraguá do Sul. Nós temos um projeto hoje com Stellantis para também veículos de pequenos portes. E eu olho como uma baita oportunidade, porque lá em casa, todo dia chega uma Fiorino amarela para entregar compras no Mercado Livre, que eu tenho certeza que aquela Fiorino foi comprada do Correios. Porque ela tem toda a característica, cor muito perfeita do Correio. Ou seja, uma pessoa viu a oportunidade, comprou um veículo já antigo dos Correios e hoje trabalha para o Mercado Livre fazendo o last mile de entregas. E por que não esse cara que deve rodar aí na casa dos 100 a 150 km por dia, talvez menos até, entregando suas encomendas, por que não ele ter um veículo elétrico? Opa! Por que não ele ter um veículo elétrico que ele pode carregar em casa durante a noite, de manhã cedo ele vai, pega a encomenda, faz as entregas, ou seja, ele vai estar fazendo um last mile eficiente de entregas, ele vai estar reduzindo a pegada de carbono dele e ele vai estar economizando também, porque hoje ainda a energia elétrica para esses veículos ainda é mais barata do que você colocar combustível fóssil. Então existe aqui uma oportunidade gigante de investimento e de ações em conversões de veículos elétricos. E aí, quando a gente fala de conversão de veículo, existe uma conversão mais tradicional, que ela é arrancar fora o motor de combustão, colocar o motor elétrico, usar todo o sistema de transmissão que já existe no veículo hoje, conectar ele e fazer ele funcionar. Você mantém transmissão, mantém toda a parte mecânica, os acionadores de direção hidráulica, ar-condicionado e tudo mais. Só que você tem um grande problema que todo esse sistema de transmissão ele foi pensado para o ciclo de potência, para as curvas de torque, para tudo relacionado ao sistema de combustão. Então surgiu há alguns anos a necessidade desse projeto de um eletroredutor, que é você pensar no sistema de acoplamento de um veículo para receber um motor elétrico, para ser tracionado por um motor elétrico. Esse projeto ele traz alguns desafios. Obviamente, você tem aí um motor elétrico que você tem uma curva de torque diferente do motor a combustão, você tem muito torque em baixas velocidades, isso exige uma pesquisa em ligas mecânicas, ligas metálicas que aguentem todos esses esforços mecânicos. Você tem rotações dos motores que estão acima das rotações nominais de veículos a combustão, que se você só faz a substituição, você pode estar subdimensionando ou subaproveitando o seu motor elétrico no momento da conversão. Então, essa pesquisa realizada muito fortemente em Joinville, ela traz aí um projeto de um eletroredutor que tem como objetivo a avaliação das ligas de aço que serão utilizadas nesse redutor, modelagem dos componentes e também o aproveitamento do ciclo da curva de potência desse motor elétrico. Esse projeto ele é formado por uma aliança, então você tem aqui a Zen e a WEG como possíveis fornecedores de componentes desse projeto de conversão elétrica. Você tem a Gerdau e a CIP como fornecedores das ligas metálicas, como os fabricantes desses equipamentos, das partes mecânicas. E você tem a E.ON, que é esse bugzinho que está aqui na imagem. A E.ON é a fabricante desse bug, que ela tem uma aplicação muito forte na área do Nordeste, de turismos e tudo mais, e ela está de olho na conversão dos bugs dela para poder fazer essa mesma aplicação de turismo na ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, onde os veículos com combustíveis fósseis estão sendo abolidos. Então, existe aí uma rede de empresas trabalhando nesse desenvolvimento e esse projeto ele já está com resultados práticos. Nós hoje já temos um eletroredutor montado, testado e integrado nesse veículo e ele está agora na fase de testes. Então, ele passou por toda a análise de processo de fabricação, de conhecer processos, entender quais processos seriam viáveis para essas ligas, análise das ligas, principalmente nas engrenagens, nas engrenagens internas que teriam dentro desse eletroredutor, ou seja, um trabalho de pesquisa muito grande, inclusive no processo de soldagem desses equipamentos, ou o DFA, o Design for Assembly desse equipamento,
para que ele tivesse o mínimo de soldas possíveis, sendo possibilitado, obviamente, pela manufatura aditiva laser, que possibilita você trabalhar com diferentes geometrias e diferentes formas construtivas, saindo um pouquinho dos métodos tradicionais de fabricações mecânicas. Conectado a isso, a gente traz um pouquinho sobre a inteligência de frotas, também falando ainda de frotas, como é que eu posso utilizar a IA pelo benefício das minhas frotas de veículos. Primeiro, quando a gente fala de um eletroredutor, a gente fala de um acoplamento, a gente fala de uma transmissão, você tem a eletrônica que controla tudo isso, você precisa de uma central eletrônica que trabalha e entrega a eficiência. E dentro dessa central eletrônica, você pode coletar uma série de informações sobre formas de condução desse veículo, curvas de aceleração, frenagem, quanto tempo rodando, quanto tempo freando, quanto tempo parado no trânsito. Você começa a trazer um volume imenso de informações que você pode começar a traçar o perfil comportamental desse motorista. Qual que é o melhor trajeto para esse motorista fazer dentro da sua frota? E aqui eu já não estou mais falando do frotista autônomo que entrega Mercado Livre, eu estou falando de uma empresa com centenas de veículos, que você tem diferentes motoristas com diferentes comportamentos de direção, que você pode aproveitar ele melhor, por exemplo, numa rodovia, numa avenida com maior velocidade, outros motoristas mais cautelosos que você pode aproveitar numa área de mais trânsito, porque você sabe que ele vai conduzir melhor aquele veículo. Então a IA ela traz possibilidade de você usar esse gigante volume de dados, que o digital, conectividade, tudo aquilo que se falou aqui antes, possibilita de você ter uma gestão melhor da sua frota. Além disso, você também pode olhar para dentro do veículo. O BMS, o Sistema de Proteção da Bateria, o Digital Twin de veículos, Digital Twin daquele motor elétrico, você coletar informações que tudo isso conectado vai nos dizer a saúde daquele veículo. Qual que é o benefício que eu posso tirar daqui? Manutenção preditiva. Eu posso prever quando o meu veículo vai precisar parar numa concessionária para manutenção, já agendar com a minha concessionária e avisar o motorista, eventualmente até planejar uma folga para aquele motorista porque o carro dele vai estar parado. Eu começo a trazer inteligência logística de manutenção para o meu veículo, que hoje ainda depende muito de pessoas que não conseguem utilizar a quantidade de dados que está disponível para ela trabalhar e para ela conseguir agregar valor neste âmbito de logística de frotas. E aí eu também tenho a questão de Smart Charging. Aqui, falando de carregamento de veículos elétricos, hoje você tem N tipo de carregadores, muitas tecnologias e muitas possibilidades de carregamento, desde carregamentos lentos feitos em casas, na tomada de 20 amperes que a gente tem em casa, ou carregamentos ultra rápidos em postos de recargas que estão disponíveis ao longo da rua, das ruas. Foi falado hoje no SC Mais Elétrica, uma baita iniciativa de distribuir mais carregadores por todo esse corredor que a gente tem aqui da BR-101, em áreas estratégicas, para viabilizar com que a logística aconteça, com que ele seja utilizado e que realmente a SC possa ser mais elétrica em função, quando se fala de veículos e transportes. E aí, quando eu falo de Smart Charge, o que eu posso trazer aqui da inteligência, da conectividade? Quando eu tenho a informação de dentro do veículo, tem a informação do motorista, tem informação de rota, tem informação de logística, tem informação de disponibilidade de postos de recarga, eu tenho informações, inclusive, de comercialização de energia das pessoas que estão carregando seus veículos. Esse mundo de informações me dá inputs para eu poder decidir quando que eu vou carregar o meu veículo, onde eu vou carregar o meu veículo, quando que eu vou dar uma pausa para o meu motorista para fazer o tempo de descanso dele enquanto o veículo dele carrega, ou seja, trazer inteligência em todo o processo de gestão de rodagem dessa frota de veículos elétricos. Claro, também trazendo dados climáticos, trazendo informações não só do próprio veículo, não só do veículo elétrico e da frota de veículos elétricos. E aí, quando eu junto tudo isso com N outras informações, eu tenho um operador de frota virtual, que é essa bola central aqui,
que deixa de ser um humano, deixa de ser uma pessoa que faz isso apenas, e ela é auxiliada por diferentes âmbitos da inteligência artificial. E aqui o que eu gosto de mostrar é que a inteligência artificial ela não precisa ser um mega cérebro centrado aqui no meio. A inteligência artificial ela pode ser distribuída. Você pode ter centros e áreas específicas da inteligência artificial que se conversam. E aí é onde entra os sistemas embarcados na parte de IA. Você ter a IA embarcada no seu veículo, você ter a IA embarcada avaliando o seu motorista, você ter informações de nuvem conectadas com rede elétrica, mercado de energia, que possibilita que esse operador de frota faça compra de energia de geradoras com valores mais baratos para carregar o seu veículo, para ter a rastreabilidade de onde está vindo a minha energia. E aqui gera uma nova possibilidade, que é você dar prioridades para fontes de energias renováveis e você reduzir a tua pegada de carbono, não só nos veículos elétricos, mas também trazer isso desde a geração de energia e toda a cadeia energética da energia até o seu uso fim. E, obviamente, controlando aí a sua frota de veículos. Então, assim, o que eu trouxe aqui é uma aplicação que mostra as possibilidades enormes da conexão entre todos esses institutos. Eu escolhi uma temática que foi a de veículos elétricos, eu acho que tem uma pegada muito importante, muito ampla dentro do que a gente fala hoje de ESG e descarbonização, mas tudo isso que vocês viram, nós temos aplicações para óleo e gás, aplicações para sistemas espaciais, aplicações para sistemas aeronáuticos, tanto na parte de fabricação, na parte de inteligência, na parte de eletrônica. Os institutos hoje eles trabalham de forma totalmente cooperada, de forma muito ampla, em todos os mercados. Eu costumo dizer que os sistemas embarcados, principalmente, ele atua do fundo do mar até o espaço. Qualquer coisa no meio disso a gente consegue atender e a gente tem competência para trabalhar e agregar valor. Então fica aqui o meu contato, fica também novamente o convite para vocês visitarem as instalações dos institutos aqui em Joinville. Nós vamos se surpreender bastante com as capacidades tecnológicas que nós temos e agradeço novamente a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa colaboração para a indústria.